Recordar significa voltar ao passado pelo coração. É olhar para o passado com olhos de quem somos agora. Nome completo é Peter Heinz Snell, nascido em Recife, Pernambuco, Brasil. A origem da minha família é de Amsterdã, Holanda. Chegaram em 1950, poucos anos depois da final da Segunda Guerra Mundial, já que não tinha muito trabalho lá, né? Aí meu pai veio trabalhar no Brasil como engenheiro em usina de açúcar. A lembrança desperta o que estava adormecido, nos permite resgatar do esquecido detalhes que intuímos, mas não soubemos ver. Comecei a surfar na praia de Boa Viagem, de pranchinha a gente surfava de peito, né, nas pranchinhas de isopor. Aí depois eu ganhei uma prancha de presente do meu pai, sempre queria uma prancha de surf. E foi com isso eu comecei a surfar, primeiro na frente da padaria Boa Viagem, depois a caiaque, que era o pico de surf em Boa Viagem, antes do Tubarão, né? E de lá fomos evoluindo. Depois fomos aos poucos descobrindo outras ondas, né, mais adequadas às pranchas mais modernas e menores que apareceram. Chegamos primeiramente em Serrambi, numa barca. Aí vi que tinha uma boa onda no fundo de coral. Depois de tentar surfar em Serianhê, aí nós fomos para Serrambi. Já era setembro, já tinha passado as chuvas. E chegamos aqui, eu, Murrinha e a mim, e pegamos aqui a primeira vez. As primeiras ondas foram pegas para a gente. Que a gente viu as esquerdas quebrando na frente e foi uma alucinação. A gente caímos, passamos mais de 2 horas até a maré começar a secar e começar a ficar inviável o surf lá nas esquerdas. Estava um dia perfeito, terral e com um bom tamanho de onda. Realmente foi uma sorte a gente ter chegado num dia assim. Primeiro dia já pagou a viagem. Só que nas antigas só não tinha somente era na beira-mar, só tinha barraca de pescador. Barraca de palha. E a única casa que tinha aqui, 2 casas que tinha aqui, que era do seu Aquilino, que era o antigo dono daqui de Serrambi.
e uma casa ali onde é do pessoal dos montes hoje. Olha, na época de um canto, de uma esquina de um proprietário a outro, tinha uns 40 habitantes somente, as 3 propriedades. Que era Enciadinha, Ponta de Serrambi e as Cacimbas, que hoje no Enciado de Serrambi. Os 40 habitantes era que tinha. Eu lembro tudo. Serrambi era Um lugar realmente um paraíso, na verdade, né? uma coisa de filme, né? Parecia, a gente via as revistas americanas e tal, a gente parecia a Indonésia, Bali e tal, a gente botou o codinome de Bali para ninguém saber onde era o lugar. E eu vim pela praia, caminhando. Eu, um outro amigo meu, Rui, e Alexandre, meu irmão. Quem, graças a Deus, me trouxe aqui foi Paulo. Foi Paulo Moura. Aí chegamos e vimos, encontramos o Pete e mais outros amigos. Murrinha, o Robert e o Paul Miller já estavam aqui acampando nas barracas. A gente tinha um bug, entendeu? Na minha casa tinha um bug. E era o carro que, pô, não tinha problema. A gente botava as pranchas e eu, Francisco, Paulo, Sérgio Filho, uma galera, Ruizinho, sempre tinha os amigos. E foi engraçado porque quando chegou no mar tava Pete, tava Murrinha, tava uma série de pessoas de outros países e as pessoas, eles falavam uns com os outros em inglês apenas e a gente falou, uau, a gente tá num lugar que parece estrangeiro, as ondas enormes, as pessoas falando outros idiomas, pegando os tubos enormes. Eu peguei uma época que já tinha casa, né? Agora, a primeira geração, a geração do Pete Snell, do Murrinha, os caras descobriram isso aqui, né? Tem uma lenda que Paulo Moura, quando chegou aqui, ficou morando, acampado aí, parece que 6 meses direto. Antigamente, para chegar aqui era muito complicado, né? Não tinha estrada boa, tinha muita lama, sempre dá onda no inverno, aqui no inverno cai muita chuva, né? Que Serrambi sempre no inverno tinha muita água para a gente passar, às vezes ia para Serrambi, não podia voltar da chuva, porque a estrada enchia d'água, ou senão você tentava ir, não conseguia passar porque tinha muita água. Para chegar aqui, muitas vezes a gente atolava, às vezes a gente tinha que dormir porque não conseguia voltar. Os carros ficavam atolados, tinha que atravessar por rio, carona em cima de caminhão, às vezes vinha só a pé, que não tinha jeito de vir de carro. Eu adorava Serrambi, curti muito, foram os melhores anos da minha vida. Era um paraíso, né? Só coqueiro, né? Só coqueiros. E o lugar era só da gente, né? Não tinha mais ninguém não, era só da gente, era muito bom. É um lugar secreto onde a maioria surfista não conhece. Antigamente tinha isso, hoje em dia, com a internet, foto... Ninguém falava, a gente curtia. Que tinha essa áurea de paraíso proibido. Naquela época que ninguém falava de Serrambi. Não tem uma onda, se você for para lá você tem que ir de vendas, com a venda nos olhos. Era engraçado, era tudo muito gostoso. Eu me sinto num filme de surf de verdade mesmo. O Pete e o Flávio, o Murrinha, o Amin, eles eram muito fechados no pico. E o próprio mar, as próprias ondas devido à dificuldade do ser um riff de pedra que ninguém surfava e as ondas grandes, já barrava metade dos surfistas.
O pessoal procurava até o dia que chegou um caminhando pela praia e nos viu surfando. Na outra semana já chegou uma caminhonete entupido de surfista. Aí acabou o segredo. Mas a gente tem um localismo, que é chato pra caramba, sabe? Que você tem que compartilhar uma área muito pequena, com várias pessoas. Existe uma hierarquia, a pessoa que mora naquele lugar é o local. Cara, eu acho o localismo necessário, certo? Acho que em qualquer lugar, as pessoas que frequentam o local, elas merecem ter um respeito. O homem é um animal. Como animal, ele tem que marcar o seu terreno. Em quase todo lugar do mundo, quem começou a surfar não foi o nativo. Foi alguém que veio de fora e trouxe o surf. Talvez no Havaí os índios tenham começado. Mas em Serrambi não existia surfista, no Acaiaca não existia surfista. Em Maceió, no francês, não tinha surfista. Em Noronha não tinha surfista. Então essa pessoa que chegou e levou o surf para o lugar, para mim ele já é um local. Ele plantou a semente. Localismo tem no mundo todo, né? Especialmente onde é um lugar onde tem onda boa, né? Quem trouxe surf para cá foi Pete, Paul Miller, Murrinha, Flávio Melo. Quando você chega na casa de outra pessoa, você respeita a casa de outra pessoa, entendeu? E quando você respeita, você vai terminar sendo respeitado. É assim que eu vejo. Todo mundo que é local hoje em dia já foi Howley, já foi de fora. Mas chegou e tal, fez amizade, mostrou respeito à hierarquia, não faz as coisas erradas dentro d'água, não pega a onda de que não é dele, que ele não tem prioridade, essas coisas todas, né? Ele vai pegando uma moral e vai sendo aceito, né, no circo. Nós já chegamos lá porque nós já tínhamos a experiência de onda de pedra, porque onda de pedra ela é diferente, porque ela tem um canal e ela tem uma frequência para quebrar sempre do mesmo jeito, e isso é muito interessante. A onda tem uma constância, né? No fundo de areia, a onda uma quebra aqui, outra quebra ali, a 100 metros de distância, uma é de um jeito, outra quebra de outra, e aqui não, a onda tem um formato com uma certa constância, né? Daqui saíram grandes surfistas, né? Tem Carlos Burle, Heraldo Gueiros. Quem surfa aqui em Serrambi, Recife, Pernambuco, e já pegou uma condição perfeita, sabe que aqui tem ondas incríveis mesmo. Ondas de fundo de pedra, de você pegar 2 tubos numa onda só, ou pegar um tubo com 3 barcos, sabe? E fazer manobras incríveis, porque as ondas são muito fortes, são muito radicais e permite esse tipo de performance também. Mas é um grande lugar para aprender uma técnica de surfar em fundo de pedra. No começo eu me dava bem nas competições, nos fundos de areia, onde as competições geralmente aconteciam, mas depois eu percebi que eu me dava melhor quando o mar subia. E quando eu comecei a perder nas competições e comecei a me dar melhor no free surf, foi que a experiência de Serrambi realmente fez a diferença. Eu faço prancha de surf para sobreviver, é isso que eu faço. Eu consegui conciliar morar na praia, num lugar onde tem onda, fazer assim uma coisa meio artística, criativa, é uma coisa que eu gosto de fazer. É mais uma coisa para se sustentar do que para ter projetos de ricar e tal, né? É mais uma
chegar num meio termo entre uma qualidade de vida boa e um ganha-pão decente, que sempre é meio um pouco difícil, especialmente no terceiro mundo, assim, é meio difícil, mas estou sobrevivendo. Antes eu tinha oficina no Recife e realmente tinha mais cliente, que você está mais no meio, né, das pessoas, as pessoas têm mais acesso. Mas depois eu optei por vir morar na praia porque pelo estilo de vida, pela natureza, a vida mais calma, né? Mais tranquila, menos violenta um pouco, assim, não tem muito problema de assalto, essas coisas. Eu comecei a fazer prancha para poder ter dinheiro para surfar, para estar no meio, né? Hoje em dia tem muita gente que tem outras profissões e conseguem isso, mas antigamente eu vivia mais ou menos com uma das poucas opções para poder fazer isso. Eu sou shaper há uns 42 anos, mais ou menos, por aí. Primeira prancha era um longboard, aí tiramos a fibra velha, arrancamos e usamos o poliuretano para fazer o shape. Eu fiz aproximadamente umas 2.000 pranchas. Começou como um ganha-pão, né? Minha filha tinha dinheiro, mas eu queria dinheiro para viajar, para fazer minhas coisas, né? Não receber mesada, para ser independente. Comecei a fazer isso e também fazer minhas próprias pranchas. Grato ao Pete, porque provavelmente se ele não tivesse vindo desbravar Serrambi, eu não estaria aqui hoje e talvez eu não tivesse acumulado toda essa experiência que eu acumulei e tivesse sido tão bem sucedido quanto eu sou hoje. Eu conheci ele ainda muito jovem, aqui mesmo em Serrambi, fui apresentado a ele e ainda garoto, eu não tinha noção do que ele representava para o esporte, mas desde cedo eu ouvia os seus conselhos, escutava sempre de olhos arregalados as suas histórias, como uma esponja, absorvendo todo o seu conhecimento, e eu já sentia o amor que ele tinha pelo esporte, como ele tinha se dedicado a viver aquela vida com paixão. Ele sempre é o cara que pega a maior onda todo ano na remada. Ele é um cara que faz prancha de surf, faz a prancha dele. Ele tem uma vida pro surf, né? Ele vive pro surf, talvez mais que todo mundo aqui. Na alimentação, religião, a maneira de ser, né? Então eu acho que ele realmente é o King. Eu acho que ele é o cara que mais deve ter méritos aqui em Serrambi. O Pete foi um cara assim, sempre vanguarda. Um cara que viajou para a Indonésia quando a Indonésia não era nada. Então realmente o Pete foi uma grande influência para mim e eu acho que para todo mundo e continua sendo uma grande inspiração. Ele é um cara assim, admirável. O Pete, ele criou uma história, né? Ele criou uma história verdadeira. Então meu filho, meu neto, meus bisnetos, sempre todo mundo vai saber quem é Pete. Porque ele criou uma raiz em Serrambi. Ele descobriu o pico, um dos que descobriram o pico. Ele conseguiu morar em Serrambi e vive do surf de Serrambi fazendo prancha de surf.
Não importa se acrescentamos ou tiramos coisas, se mudamos datas, a ordem das histórias ou o rosto de algumas palavras. A lembrança, ainda que minta, está dizendo algo do que fomos ou estamos sendo. Estamos aqui de passagem, né? E se lapidando, feito uma joia, entendeu? Vamos dizer assim, uma gema bruta que está sendo lapidada. Isso aí é através da convivência com os outros humanos, com você mesmo, é tudo. Né? Eu acho que é por aí, e tentar ser melhor cada dia. Eu acho que na vida a gente está aqui para aprender a amar. Se tem uns projetos e planos para a vida, que a vida me ensinou é que projetos são feitos para ser frustrados. E promessas são feitas para ser quebradas. A vida é brincadeira não, bicho. A vida é... A gente tem muito plano, mas quem manda é ela. É feito uma onda. Ela vem do jeito, ela diz como você vai surfar ela, mas quem faz você fazer a linha da onda é ela, entendeu? Você tem que aproveitar o melhor possível aquela força, aquela energia que está vindo para você, mas se ela vai fechar, ou vai abrir um tubo, ou vai dar para dar um cutback e tal, é ela que manda. E a vida é a mesma coisa. As pessoas, as circunstâncias, tudo passa. Às vezes você pega uma onda fantástica. Quando você sai dela, você olha para trás, acabou, cara. Não tem mais nada. A vida é isso. A lembrança nos permite ir e vir sem ordem. Estabelecer uma nova dimensão espaço-temporal.